pessoal, estamos começando mais um episódio do DolaCast aqui no República TV, que é o canal da informação. Meu nome é Daiane. Larissa. E hoje a gente está com uma convidada, gente, super especial. Eu sou suspeita para falar. Primeiro que ela é uma profissional incrível, trabalha junto comigo e é um prazer tê-la hoje na nossa mesa. É a Dávia, ela é enfermeira, especialista em auriculoterapia, psicanalista, pós-graduada em Educação em Saúde e Micropolítica de Gestão em Saúde. Olha esse currículo, gente. Nossa, que mesa pesada, hein? Nossa, que... Primeiro é um prazer ter você aqui hoje. Prazer todo meu. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada por você ter aceitado, por ter esse carinho de estar aqui com a gente, porque eu sei que a sua agenda é cheia. A agenda é cheia, a vergonha é muita, mas vamos lá. Não, é só um bate-papo, mas assim, precisava trazer você aqui, porque vocês têm feito um trabalho muito incrível no espaço que vocês criaram. E a gente sabe o tanto que terapias podem modificar muito um paciente, um quadro clínico. E tem muita gente que não conhece muito sobre isso. Sobre alternativas diferentes do que é só o medicamento por si. Então, eu acho importante a gente estar aqui. A gente preza muito por informação de qualidade, por estar sempre dando orientação para a população de forma geral. Então, assim, vamos começar esse bate-papo. Vamos sim. E antes disso, também queria ressaltar que, além da convidada, ela também é a nossa patrocinadora da semana, né? Isso então, aí. Assim, já entra lá no perfil delas, que o Gabriel vai colocar no cantinho de cá. Não sei se é o cantinho de cá ou de cá. Acho que é o de cá. Né, Gabriel? O de cá. Então, já entra lá no perfil delas, já seguem. E já busca se informar sobre os procedimentos que elas fazem lá. E faz o seguinte também. Envia o nosso programa para que mais pessoas possam assistir e estar conosco no episódio de hoje. Bora começar? Bora. E, gente, fique com a gente, porque vai ter... Ela trouxe, assim, vários vales de coisas incríveis que ela tem no espaço dela. Ela e a Juliana. E a gente vai sortear. Então, assim, fica com a gente até o final pra gente explicar como que vai ser esse sorteio, como que vai surgir essa promoção. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o espaço delas. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, né, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua jornada. Quem que é a Dávia? Dávia é filha de Manhuaçu, né? Eu sou filha de técnica de enfermagem. Então, sempre tive esse desejo de curiosidade, né? Sobre coisas da saúde e tal. E sempre vi, assim, o cuidado, o carinho da minha mãe com os pacientes e achava aquilo, assim, muito legal. No início, ficava até com um pouco de ciúme, né? Que a gente fica assim, como filho, né? Ai, cuida de todo mundo, deixa a gente para cuidar dos outros. Mas acontece que, quando eu fui crescendo, esse foi um desejo também, de depois estudar para cuidar das pessoas. E me formei em 2007, na Universidade Luterana, na UBRA, lá no Rio Grande do Sul. Porque quando eu iniciei a faculdade, aqui em Manhuaçu, eu era da primeira turma da Faculdade do Futuro. E aí o financeiro apertou, consegui uma bolsa do ProUni, fui embora estudar, terminei a faculdade lá. Fiquei os últimos 2 anos da faculdade lá. E assim, foi assim, muito rico, uma experiência muito diferente, nunca tinha ido nem a Belo Horizonte, imagina me mudar para o Rio Grande do Sul, né? Assim, super longe de casa. Foi muito difícil, mas foi muito gratificante, porque a gente acaba conhecendo outras culturas e vendo, né, meios diferentes de formação, né? Depois eu me concursei na prefeitura de Manhumirim, trabalhei 10 anos lá em vários setores, mas sempre com o coração voltado na atenção primária. Então, assim, a atenção básica mesmo, de prevenir, de proteger e evitar com que as pessoas ficassem doentes, né? Nisso, eu fui me especializando em políticas públicas de saúde, né? Em educação permanente, para conseguir até ensinar os funcionários, os colegas e também, né, a população a se cuidar melhor com a educação mesmo, com a informação, porque a informação é a única coisa que a gente ganha e depois ninguém nunca mais tira, né? E aí a gente foi enveredando para esse lado mais natural, né, do cuidado com a saúde e da qualidade de vida mesmo, bem-estar, que depois da pandemia a gente viu que não é só remédio,
né? Medicamento e é muito importante, as terapias convencionais, a medicina convencional é muito importante, mas os tratamentos que a gente tem complementares, porque a gente não pode nem falar que é um tratamento que vai ser substitutivo da medicina tradicional, né? Mas ele complementa esse tratamento e ele pode melhorar muito a qualidade de vida de quem está participando. Então, e aí a gente foi enveredando para o lado do tratamento natural. E hoje a gente, como é utilizado, né, no SUS, a Organização Mundial de Saúde faz, né, muita vista para as medicinas complementares, os tratamentos, terapias complementares integrativas. Então, assim, foi uma coisa que acabou ganhando o coração da gente e a gente montou esse espaço mais voltado para o bem-estar mesmo. Que bacana. Adorei Muito conhecer bom. a história. Eu já conhecia, assim, de ouvir, né? Já ouvi muito da Dávia, mas não conhecia a história a fundo, assim, não. Gostei. Parabéns. Obrigada. Eu queria entender um pouquinho mais sobre, além da sua história aí que você contou, um pouquinho mais sobre as terapias que vocês trazem e trabalham lá no espaço, né? Você compartilha com a gente um pouquinho sobre a auriculoterapia? Então, a auriculoterapia, ela começou como ciência mesmo em 1950. O doutor Noguier, que é um francês, começou a pesquisar. Ele recebia muitos pacientes no consultório com umas queimaduras no pavilhão auricular, né, que é a parte de fora da orelha. E essas queimaduras, ele perguntava como que a pessoa fazia. É alguém que fazia um benzimento, alguma coisa assim, ia lá e fazia aquela queimadura e a pessoa sentia melhora no lugar daquele, né, da dor que ela estava sentindo. E ele ficou 12 anos pesquisando desses tratamentos e aí foi ver, através da medicina tradicional chinesa, né, 5.000 anos antes de Cristo, a gente já tem registro de tratamentos, né, da medicina tradicional chinesa, que ele conseguiu achar, né, nesses estudos, nesses 12 anos, ele conseguiu montar o primeiro mapa auricular. Então, hoje a gente tem duas vertentes na auriculoterapia. A auriculoterapia francesa, que é dos estudos do Dr. Noguier, e a tradicional chinesa, que a gente utiliza, né, outras fontes mais antigas de conhecimento ainda. Mas o tratamento, ele não tem contraindicação, o tratamento pode ser utilizado por qualquer idade, né, pode ser de bebezinho, né, da gestação, na gestante, bebezinho, até idoso, não tem contraindicação de pontos. Então, tem que ser um profissional habilitado, que entende do que está fazendo para poder aplicar, mas a gente consegue acessar, né, no pavilhão auricular, todos os tipos de queixas no paciente. Seja dor física, seja dor emocional, porque a gente tem, né, a medicina tradicional chinesa fala muito de energia, né, do quente, do frio, dos elementos, né, e cada órgão refere a alguma emoção. Então, a gente consegue tratar emoções, a gente consegue tratar, né, depressão, ansiedade, compulsão, vício, mas também a gente pode tratar constipação intestinal. Em bebês, por exemplo, a gente usa muito para constipação intestinal, para tratamento, né? O intestino começar a aprender a funcionar direitinho, com aquelas cólicas e tudo. A gente consegue tratar náusea em gestante, consegue tratar dores físicas, assim, de mais variadas, fibromialgia. Então, assim, a gente consegue, pelo pavilhão auricular, com um protocolo personalizado, a gente vai ver qual é a queixa do paciente e, nessa queixa, a gente monta um protocolo. Normalmente, os tratamentos são baseados na queixa do paciente. Ele traz a queixa e aí a gente vai vendo sessão a sessão, que normalmente, inicialmente, são semanais, e vai encaixando ou não naquela queixa. E, assim, tem queixas que com quatro sessões a gente consegue diminuir. Eu tive o caso de uma paciente que tinha um zumbido no ouvido, que ela com 4 sessões nunca mais escutou, nunca mais voltou. Alta por cura, parou de sentir. Mas tem paciente que, por exemplo, licença, que, por exemplo, eu comecei porque eu tinha uma dor de cabeça, parou a dor de cabeça e agora eu quero melhorar a imunidade, quero emagrecer, eu estou muito ansioso. Então, assim, tem inúmeras formas de tratar com a auriculoterapia.
Então, se a gente consegue, num tratamento que algumas pessoas chamam de acupuntura da orelha, né? Mas na ciência ela é a auriculoterapia. A gente consegue ou com sementinhas, no caso da medicina tradicional chinesa, mais sementes e a microagulha, que ela parece um rabinho de porquinho assim, bem pequenininha, ou tem na medicina francesa, tem vários, na vertente francesa, tem vários tipos de esferas que a gente pode usar. Cristais, né? Então, assim, a gente consegue, de acordo com cada relato do paciente, a gente consegue chegar naquele motivo, né? E, assim, alguns pacientes conseguem tolerar o tratamento bem e se sentem bem já na primeira sessão. Algumas dores, por exemplo, dor de coluna, dor de joelho, essas bursites, essas dores físicas, são tratadas um pouco mais rápido. Dores emocionais, a gente custa um pouquinho para descobrir a causa. Porque a gente tem que tratar ela na causa, né? Não só o sintoma. Trata o sintoma, mas a gente achando a causa, aí a gente resolve. Então, assim, às vezes a gente associa com outros tratamentos também. A auriculoterapia, ela sempre vai ser complementar a outro tratamento. Então, se eu tenho uma depressão, alguma outra coisa, eu preciso tratar essa depressão também, medicamentosamente, com terapia, né? Psicoterapia e com, às vezes, né, um fitoterápico, que também é uma vertente que a gente trabalha muito com tratamento com ervas, né? Chás ou tinturas, que é o concentrado do chá, que a gente já está pronto, fica mais fácil. Hoje em dia todo mundo gosta da praticidade, né? A gente pinga aquela gotinha ali, já tá fácil. E outras terapias também que a gente chama assim de questões assim, mais emocionais, de alinhamento de energia mesmo, como o reiki, o shiatsu, que é na medicina tradicional chinesa, né, uma das melhores massagens para dor. Então, assim, a gente tem todos esses tratamentos de massoterapia lá no espaço, junto com a aurículo, o reiki e os fitoterápicos, que a gente trabalha, a aromaterapia também, né? Sais de banho, inalantes. Então, assim, aí a gente vai de acordo... O paciente, ele é sempre uma pessoa única, né? Nós somos indivíduos muito diferentes uns dos outros. Então, a gente tem que... Cada tratamento vai ser focado... É bem personalizado para né? você. E é importante também o paciente se abrir, né, Dávia? Porque o paciente tem que passar para você todas as dores, para vocês poderem avaliar como um todo, porque é muita coisa. É igual quando acontece de uma pessoa chegar e falar assim, mas eu quero fazer porque eu quero perder peso. Tem protocolo, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde tem protocolo pronto já, que inclusive a gente oferece na atenção primária. Várias cidades já têm as terapias complementares implementadas e a gente atende até no posto de saúde, isso pelo SUS. Mas, por exemplo, eu preciso saber, você come por quê? Será que você está gordo por quê? Então, você quer emagrecer, mas será que é porque eu tenho muita fome? Será que é porque eu estou com meus hormônios alterados? Ou será que é porque eu desconto a minha ansiedade na comida? Então, se for cada um desses pontos, o tratamento é totalmente diferente. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer, o paciente vai, a gente faz uma anamnese mais completinha na primeira consulta, né? Avalia direitinho e faz as perguntas para a gente ver se consegue achar a raiz do problema, mas às vezes na terceira ou quarta sessão que a gente realmente encontra o protocolo certo. Nossa. E aí, quando dá certo, minha filha, é bênção pura. Gente, o mais interessante que a Davi tocou no assunto, a aurículo, ela é gratuita pelo SUS. Só que a gente tem poucos profissionais hoje aqui em Manhuaçu que fazem. Eu acredito que são 3 unidades de saúde hoje que fazem. Eu acho. Eu não tenho certeza. Eu 3 sei que Ponte da Aldeia, eu sei que Catuaí, tem Catuaí e o Santana. Que e o Santana são, assim, acho que são 3 unidades hoje que, né, tem essa terapia implementada. E é muito importante você saber que existe pelo SUS também. Muitas vezes as pessoas desconhecem. Por isso que a gente está aqui hoje. Então, gente, segue lá. Envie esse programa para quem você acha importante saber sobre isso. Acho que todo mundo, né, é importante saber, porque a gente sabe que nós temos uma população hoje que é muito focada em remédio.
Não que a medicina tradicional não seja importante. Não que o remédio ir num psiquiatra, um psicólogo ou qualquer outro especialista que é de acordo com a sua necessidade não seja importante. Mas a gente quer mostrar que existem outras alternativas e são tão boas quanto. E associadas juntos fazem um resultado incrível. Uma complementa a outra, Uma né? complementa a outra. Por isso chama terapias Integrativas e complementares. Porque elas complementam um outro tratamento. Uma coisa não exclui a outra, mas imagina você conseguir juntar, complementar tudo para você ter um melhor bem-estar. Isso é muito importante. E assim, como é que você se tornou especialista em aurículo? Já vinha, né, falando que a atenção primária é sua paixão, então a gente sabe, né, a atenção primária é a base, a educação em saúde, a gente tentar prevenir para ninguém adoecer. Mas como que surgiu, assim, aurículo, assim, na sua vida? Eu vou fazer. Eu fiz uma sessão de aurículo uma vez com uma fisioterapeuta que atendia lá em Mãe-Mirim, pelo SUS também. Quando começou a primeira leva de terapias complementares. E eu lembro que eu me senti muito bem. Só que eu me senti muito incomodada e eu não consegui ficar com tratamento na época. Eu fiquei uns 3 dias só e aquilo me incomodou muito. Falei, gente, mas esse negócio na orelha melhorou, mas me incomodou tanto. Por que será isso? E aí eu fiquei curiosa. E quando teve uma nova leva de fazer inscrição para esse curso, eu fiz. Porque o SUS que ofereceu esse curso, né? Quando o Ministério da Saúde aderiu às terapias complementares, ele começou a treinar profissionais da atenção primária para exercer esse serviço também na rede. E aí eu fiquei 4 anos na fila desse curso. Eu estou até hoje. De repente, eu consegui ser contemplada. E aí eu fiz, a gente fez a prática lá em Belo Horizonte, né, que faz uma parte online, porque estava na pandemia. Antes ele era todo presencial, mas aí fez uma parte teórica online. E aí, depois, a gente fez a prática e tal. E aí, eu fiquei com muito medo de atender no início. Fiquei com muito medo de atender, porque eu fiquei assim, será que eu dou conta? Mas é tão amplo, tão complexo. E aí, assim, ir testando, sabe? Iniciei com o pessoal da minha família. Falei, vou testar todo mundo. Aqui, vem cá, deixa eu botar um negócio na sua orelha. O que você está sentindo? Aí, eu fui fazendo assim. Aí, depois, eu comecei a atender no posto e eu comecei a ver que, na época, eu trabalhava no posto do bairro Lajinha. Eu comecei a ver que estava dando resultado, assim, mas muito resultado. Paciente muito triste, deprimido, de repente começava a melhorar, né? Começava, junto com o tratamento com o psiquiatra, com o psicólogo, mas aí você via que a pessoa começava a melhorar mais rápido do que antigamente. E aí eu falei assim, vou tomar coragem. E acabou que o bichinho da saúde mordeu a Juliana também. A Juliana, minha esposa, minha sócia lá no espaço, ela já era gestora comercial e com a pandemia a gente começou a ver que assim não é só cuidados da saúde, não é só depois que a gente sabe. A pandemia foi muito traumática para nós que estávamos na linha de frente, sabe? Então, assim, Daiane sabe que ela estava lá comigo. No início era assim, linha de frente é só quem está na UTI e tal. Mas na UTI realmente era super traumático. Uma coisa não diminuía a outra. Mas nós que estávamos na atenção primária, a gente estava vendo assim, famílias dizimadas por uma coisa que era, às vezes, falta de informação. Que se tivesse cuidado, não tivesse saído doente de casa, talvez não tinha pegado. Porque se você está com sua imunidade baixa... Aí eu tenho uma outra doença, tem nada a ver com Covid, por exemplo, na época. Mas se você está com a imunidade baixa por alguma coisa, o vírus passa, você é o primeiro a pegar. Né? Então, às vezes, você está nem em situação de alto risco, mas sua saúde não está boa. E aí acaba que uma coisa leva a outra. Então, isso foi me gerando um sofrimento e um desconforto. Eu falo que, às vezes, é o carro apertado que anda, né? Eu fiquei muito desconfortável com isso. O que eu podia fazer para tentar melhorar a situação em que eu estava, que aí eu nem estava vendo questão muito das outras pessoas, mas a minha mesmo. O que eu podia fazer para melhorar a minha saúde? Porque se eu pegasse aquela doença naquela época, eu morria. E aí eu peguei e quase morri. E aí eu peguei de novo. E aí foi assim, e eu quase morri, nem foi porque eu tive sintomas graves e fui hospitalizada, mas o meu emocional ficou abaladíssimo. E aí comecei a ver que
Aí, graças a Deus, a gente já estava fazendo curso. Quando terminei, eu falei assim, gente, precisa investir em melhorar a qualidade de vida das pessoas para que elas evitem correr um risco desse, igual a gente correu na pandemia. Quantas pessoas que estavam com a saúde levemente prejudicada, que quando pegaram o vírus não conseguiram superar a doença. Porque se tivesse, talvez, com as vitaminas em dia, com a saúde boa, tratando as outras doenças que às vezes são irrisórias e não têm sintoma, como a pressão alta, diabetes, né? Fazendo pré-natal de qualidade. E tem tudo isso hoje na rede. Não precisa nem a gente investir financeiramente alto para conseguir esse tipo de tratamento. O SUS hoje oferece isso para todo mundo, né? Todo mundo tem direito. Então, eu falei assim, o que a gente pode fazer para tentar melhorar? E aí foi que eu vi que a qualidade de vida da gente melhora demais quando a gente consegue aliar o tratamento medicamentoso e a medicina convencional com esses tratamentos que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, eu só acreditei depois que eu coloquei na minha orelha e vi, porque isso, para mim, isso era uma mandinga, era alguma coisa assim, é uma coisa até espiritual e tal, e não é ciência, né? É ciência. Se não fosse a Organização Mundial de Saúde, não tinha autorizado o uso dentro, né, dos setores públicos. Mas, assim, é muito importante a gente ver que hoje tem esses saberes tão difundidos, né? Antigamente, tudo era muito preso em algumas poucas pessoas. A internet ajudou muito isso. A informação hoje é mais difundida. A gente aprende mais sobre as coisas e consegue ter mais acessos. Então, foi muito, assim, foi muito gratificante para mim conseguir aliar as duas coisas. Estou no caminho ainda, estou engatinhando, mas um dia eu chego lá. Isso aí. Essas formas empíricas, né, que a gente vê de antigamente, que é o chazinho da avó, a dica da vizinha, e a gente sabe o quanto elas são importantes. Eu sempre falei como profissional que a gente nunca pode desfazer desse conhecimento. Eu, na faculdade, já tinha uma matéria optativa que chamava Terapias Naturais, eu cheguei a fazer, e já estava bem difundido, né, no Rio, mais do que... Chegou lá bem primeiro do que chegou aqui, né, em Manhuaçu, em Minas. E eu lembro tanto que era bacana essa disciplina, a gente até relaxava um pouco mais, porque é uma faculdade pesada, muitos conteúdos, então fazer essa matéria foi muito bacana. E a gente mesmo, a professora fazia na gente como aluno, e eu lembro tanto que fazia efeito, porque vinha a ansiedade, aquele monte de prova, aquela correria que é fazer faculdade, estar longe dos pais. E então, assim, lá naquela época, eu ainda engatinhando na enfermagem, eu já fazia aurículo dentro da faculdade. Então, assim, o quanto esse conhecimento antigo, ele difundiu, cresceu, se tornou-se, né, igual você falou, as pessoas foram estudando e hoje é algo implementado. E o quanto é bacana ouvir você falar, e eu tenho certeza que os seus relatos, mais para frente a gente vai até te perguntar, de sucesso deve ter um monte. Isso é muito gratificante. Você vê um paciente entrando na sua sala na primeira sessão e no decorrer do tempo que ele vai acompanhando com você, você ter os relatos de melhora. E isso não tem preço, que muitas vezes ele não conseguiu com muitos meses ou até anos de tratamento medicamentoso. Verdade. É lógico que uma coisa, a gente não está falando que uma coisa, né, substitui a outra, né? É complementar. Mas isso é muito bom de ouvir. Que hoje tem tantas alternativas, e nós, como doula, inclusive a Dávia também é doula, daqui a pouquinho a gente vai perguntar sobre isso para ela, a gente sabe o quanto essas terapias complementares podem ajudar aquela gestante, aquela tentante que está muito ansiosa, aquele pós-parto que os hormônios estão à flor da pele, aquele bebezinho que acabou de nascer e precisa, às vezes, né, de um atendimento. Pode também, igual ela falou, desde um bebezinho até um idoso aí com 90 anos. Gente, pode ser feito em qualquer idade. Olha que bacana. Muito. É uma qualidade de vida melhor, de saúde melhor, de bem-estar melhor, né? Porque se chegar no ápice do problema, você está trabalhado aqui embaixo, né? Basicamente isso. E quais aspectos a auriculoterapia pode ser benéfica durante a gestação?
Na gestação, a gente tem algumas ressalvas. Tem alguns pontos que são proibidos para a gestante. De jeito nenhum pode colocar. Então, por isso, é muito importante que seja uma pessoa realmente habilitada e treinada para fazer isso, principalmente na gestação. Porque eu colocar um ponto errado, às vezes, numa outra pessoa, no máximo eu dou uma diarreia. Numa gestante, eu posso causar um aborto. Então, assim, é muito sério. E até as 20 semanas, no máximo, a gente trata náusea e vômito. No início da gestação, a gente não trata, não usa muitos protocolos de auriculoterapia, não. Eu até faço, por exemplo, lá na unidade de saúde, se parecer uma gestante está com muita náusea e tal, a gente faz. Se melhorar, você volta para o acompanhamento e tal. Acaba melhorando e aí já passa. Não, a gente não tem esse costume da auriculoterapia especificamente para gestante lá no serviço, não. Mas, assim, ansiedade, saúde mental, dores e tal. Mas, para a gestante, a gente tem alguns acompanhamentos que ajudam muito na questão da ansiedade, principalmente se for primípara, né? Quando é primeira gestação, a gente tem aquela coisa, não sei como é que vai ser. Ou pessoas que já tiveram abortos anteriores, que têm essa gestação sempre um pouco mais pesada, com um pouco mais de medo, né, do que pode acontecer. Por mais que a gente saiba que cada gestação é única e que mesmo que possa ter acontecido uma complicação na primeira, na outra pode ser perfeitamente tranquilo, né? Cada bebezinho é um. A gente tem esse cuidado desse tratamento personalizado e esse tratamento até as 36 semanas é mais pontual. Dores, né, edema, tiver muito edema de membros inferiores, né, o pé é muito inchado, tal, tá incomodando muito, tem como a gente dar uma melhorada, tem como tratar dor de coluna. Às vezes a pessoa já tinha algum problema de saúde anterior, né? Às vezes já tinha uma artrite, uma artrose, alguma coisa. E na gestação essas dores costumam se potencializar. Então a gente consegue dar uma analgesia melhor nessa gestante por conta do tratamento. Mas no final da gestação é a hora que a gente tem protocolos assim incríveis para indução de parto, para melhorar a dor durante o parto e no puerpério. Puerpério, então, assim, o pós-parto acompanhado com a auriculoterapia, ele tem um sucesso de melhora tanto na questão hormonal, né, quanto na questão da autoestima dessa mãe, da questão da ansiedade do novo, do medo do novo, né, desse empoderamento mesmo de conseguir cuidar de tudo sozinho, que agora não depende só, né? Não está dentro da barriga, não está 100% protegido. Então, essa ansiedade acaba gerando um estresse, né? Totalmente desnecessário. Na questão da pojadura, da descida do leite, na questão do amamentar, né? Ajuda demais mesmo. Gente, eu não sabia. Juro pra você que eu não sabia disso tudo. Ajuda muito. Vou até pegar o cartãozinho aqui e vou carregar aí na... Tem um estudo que foi feito em 2016 com 30 gestantes. Ele foi até publicado pela Universidade de Enfermagem da USP, que foi feito um acompanhamento com 30 gestantes e 10 com tratamento convencional, né, de analgesia, 10 com placebo e 10 com auriculoterapia. E ficou comprovado nesse estudo que as mulheres que tinham feito a auriculoterapia, elas continuavam sentindo dor, mas elas sentiam menos sensação de dor. Quando você faz, né, aquela visualização e percebe os sinais de dor, né, a cara de dor ela tinha, mas o relato do volume dessa dor para ela era menor. E o tempo de trabalho de parto ativo também diminuía. Então, assim, se você consegue associar, né, junto a outras coisas, né, a aromaterapia é super usada, né, nós doulas sabemos disso, a gente usa todas, né, massagem, né, a musicoterapia, cromoterapia, a aromaterapia, a gente usa todos praticamente as terapias que a gente tem complementares na hora do trabalho de parto ativo. Esse acolhimento faz toda a diferença, mas a aurículo ela consegue tanto fazer liberação de ocitocina, porque a gente consegue acessar mesmo o sistema nervoso central, a gente consegue fazer contração uterina, a gente consegue fazer
relaxamento muscular para diminuir essa dor, né? Essa dor pélvica, essa dor que a gente sente lombar na hora do parto. Consegue dar uma força maior para essa gestante conseguir o parto, principalmente se for parto natural, né? Sim, sentindo menos incômodo. Dá essa potência para ela. Nossa. Olha que up. Uhum. Gente, façam a auriculoterapia. Vamos indicar, né, Larissa, para todas as Não, nossas agora doulas. já peguei, sério, já peguei. Indico para todas agora. Faça porque vai te ajudar demais. Ajuda mesmo. E a Dávia comentou, gente, ela tem a formação de doula. Hoje, né, ela tem um espaço, que é Espaço Dávia Corredouro. É Saúde e Bem-Estar. Ela e Juliana estão na frente desse espaço. E ela falou um pouquinho sobre a questão da aromaterapia. Então, assim, como que você acha que ela pode ser utilizada, né, você comentou agora, para promover o bem-estar, tanto físico quanto emocional em gestantes? Porque nós doulas sabemos o tanto que a aromaterapia ela é importante, né, Larissa? E aí, o que você vê hoje, assim, como que ela pode beneficiar a gestante, tanto física como psicológico? Assim, tem uma coisa um pouco preocupante na aromaterapia, que está todo mundo agora se automedicando, né? Todo mundo consegue ir lá no site, comprar um óleo essencial e achar que juntei 3 gotas de um e 2 do outro, estou fazendo um arraso lá em casa. Né? Que agora a gente já compra aqueles difusores, já vem com 3, 4, 5 óleos essenciais. E aí, né, a gente tem que saber que, como eu falei, é uma ciência. Né? E aí, para você ser doutor dessa ciência, você tem que estudar dela. Então, assim, não é assistindo qualquer vídeo de TikTok ou no YouTuber que você não sabe, porque tem muito profissional super qualificado lá nessas plataformas, mas também tem gente sem procedência, né? Exatamente. Que só para vender um produto vai falar com você que ele é bom e aí você vai cair nessa. Então, assim, primeiro passo eu acho que é conhecer e realmente saber de um profissional habilitado. E segundo é usar materiais de qualidade, né? A gente tem que saber que a essência não é óleo essencial, e que não pode ser usado de qualquer forma. Então, assim, produtos que são feitos com procedência. Gente, do chá de bênçãos para frente, a aromaterapia já faz, assim, todo dia sendo utilizada ali na hora de dormir, na hora do banho. Já relaxa muito essa gestante. Final de gestação tem muito edema, né? Então, assim, fica muito mais cansada, às vezes, com a perna muito, muito inchada. Então, a gente fazer uma massagem com óleo essencial ajuda demais. E o emocional todo, a gente consegue trabalhar com aromaterapia também, né? A gente vai fazer uma prova muito difícil, você usa manjericão ou alecrim, que você fica um pouco mais atento. Você quer dormir, você usa, né, uma alfazema, um capim-cidreira, e aí a gente relaxa mais. Mas aí, assim, tem que saber usar. É esse que é o negócio. Não pode... Você tem sua doula, vai lá, procura sua doula, ela vai te indicar, ela vai te orientar, porque no curso de doula a gente tem, né, essa iniciação em aromaterapia, então não vai ser uma coisa tocada. Só cuida para não misturar o que não pode. Tem 2 óleos essenciais que, inclusive, eu até anotei aqui, que eu falei que tem que falar deles, que eles são proibidos mesmo para gestante, que é o poejo e a salsa, de jeito nenhum podem ser usados. Né? Então, assim, tem que saber direitinho o que a gente pode fazer, mas, assim, ajuda demais. Tanto na questão, né, que a aromaterapia, ela vai para a corrente sanguínea e ela vai direto para o bebê. Através da placenta, ela vai chegar lá no feto. Então, assim, para a imunidade, por exemplo, a aromaterapia, desde o início da gestação, ela pode fazer com que esse feto tenha uma imunidade muito maior. A vacina que ele vai receber só a que veio da mãe, né? Então, se a imunidade dessa mãe tá boa, A dele também. a dele vai nascer boa. E ele só vai começar as vacinas mesmo, as super importantes, mesmo com 2 meses. Até 2 meses, o que ele recebe? É no leite e é através da mãe na circulação antes de nascer. Então, assim, ajuda demais. A aromaterapia para a imunidade, então, assim, é essencial. Mas aquela coisa que a Davi falou, né, gente? Vamos procurar né, pessoas que estão capacitadas. Google, Nossa, abandona, TikTok. gente.
A gente fala muito isso aqui, porque você está, né, um estado gravídico, está gerando outro bebê. Então, porque hoje as pessoas entram ali na internet, esse é bom, vou comprar esse ou misturar com esse. Então, é importante ter informação, né? Tem algumas empresas que já têm os blends prontos, né? Então, assim, junta vários óleos. Esse é para melhorar, para estudar, esse é para dormir, esse tal. Beleza, tudo bem. Mas tem que lembrar que vendedor de óleo essencial não é aromaterapeuta. Eu acho que é isso que é o mais importante. Se a gente sabe que a pessoa ela pode vender. Eu, por exemplo, não vendo óleo essencial. Eu trabalho com aromaterapia, eu uso os óleos essenciais nos meus produtos, mas a gente não vende óleo essencial. Então, assim, é diferente. Eu posso receitar o óleo essencial, eu não vou vender ele. Mas o vendedor, às vezes, indica sem ter esse conhecimento. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas que conhecem bem, mas é importante a gente ter, né? Então, assim, principalmente gestante, né, gente? Se a gestante, ela tem o obstetra dela, ela vai ter a equipe da saúde da família que atende às vezes, e tem a doula. Muitas gestantes hoje procuram doulas para poder ter esse acolhimento maior, poder tirar essas dúvidas melhor, porque com a doula a gente tem mais segurança, né? Como se fosse uma amiga ali me ajudando durante a gestação. Então, assim, eu não tenho vergonha de perguntar certas coisas que eu acho que, às vezes, se eu perguntar para o meu obstetra, eu vou fazer uma pergunta idiota, né? Que a gente tem essa insegurança. Então, assim, a sua doula vai saber te indicar. Sempre vai saber te indicar. E aí, não tem por que a gente não lançar a mão dessas terapias tão importantes, né? Aproveitar que a gente pode, que a gente tem essa ferramenta, por que não usar, né? Que pode ajudar. Então, eu falo muito que para a gente conseguir um desfecho melhor, a gente não pode só sentar, a gente tem que buscar as melhores formas. E a gente tem inúmeras formas para trazer um conforto, para trazer uma qualidade de vida, um bem-estar melhor durante esses momentos, principalmente nesses de evolução e de mudança, que é da gestação e, por consequência, vai vir o parto e puerpério e tudo mais. Eu também falo muito isso. Então, já pega aí a dica, tá? Continue aqui. Em quais momentos você aconselha uma aplicação de auriculoterapia e aromaterapia para ajudar essa mulher durante o trabalho de parto? Tem um momento específico na gestação? Eu acho que na última consulta a gente já pode iniciar na 36ª, 37ª, até para dar uma acalmada nas dores e naquela insônia do fim da gestação, essas coisas. Mas para trabalho de parto ativo mesmo, para a gente induzir parto com a auriculoterapia, a partir de 39 semanas, né? 39,6, aí a gente já está com o neném prontinho ali. Se ele não quis nascer ainda, está na hora. Eu até pedi autorização para uma paciente minha que ela ganhou neném dia 5. Aí eu falei com ela, posso falar do seu caso lá no podcast? Ela falou, pode. Aí ela até me mandou um resuminho, assim, como que foi. Mas eu atendi ela ela tem 18 anos, primeira gestação. Atendi ela no dia 29, porque lá no posto a gente tem feito agora o consulto conjunto, médico e enfermeiro junto. Principalmente no finalzinho, porque aí, enquanto a médica está avaliando umas coisas, né, a gente já está orientando outras, a gente faz o plano de parto, essas orientações para na hora da internação mesmo, né, que a gente vai para a maternidade ter consciência do que pode acontecer, o que não pode, o que eu quero, o que eu não quero, para não rolar nenhuma violência obstétrica, que a gente sabe que ainda é uma realidade no Brasil, né, quem dera todo mundo tivesse a oportunidade do parto humanizado, né, mas a gente já, nesse caso, essa paciente estava com 40 semanas e 1 dia. E já chegou, a gente já, inclusive, encaminhou para a maternidade, porque eu falei assim, né, se precisar de induzir, o bebê estava sentado e a gente já teve BCF positivo bem, quase na costela, assim, ó, bem superior ao abdômen dela. Então, ele falou assim, eu não acho que vai rolar um parto normal, não, porque bebê sentado e 18 anos, primeira gestação, a gente pensa assim, provavelmente vai ser uma cesárea. Já está com 40 semanas, nada de trabalho de parto. É difícil, né? Nada de trabalho de parto, sem dor, sem dificuldade nenhuma. Nós vamos acabar tendo que induzir uma cesárea aí. Mas o que aconteceu? Aí eu perguntei para ela, inclusive, nunca tinha feito auriculoterapia. Perguntei para ela, posso colocar um protocolo na sua orelha que vai induzir esse parto? Ela
Falou, pode. Falei, pois é, mas aí, quando você começar a sentir dor, você vai para maternidade. Porque minha preocupação era, como que eu vou começar a induzir um parto no neném pélvico? Vai nascer como, né? Não tem, né? Já não estava na posição. Por, sei lá, por que cargas d'água, o neném virou. Nossa, Não sei, não sei se por conta da auriculoterapia, né? Mas se já, igual eu falo com todas as minhas gestantes, é o neném que sabe o jeito que ele quer nascer. Não adianta muita gente, a gente direciona, mas é ele que decide, né? A hora, o lugar e a forma com que ele vem. Planos, a gente faz planos, mas é ele que decide. E aí eu até brinquei com ela, falei, esse nosso sagitariano, esse, hein? Que chegou chegando. Mas nasceu, a gente fez a sessão no dia 29 de manhã, na quarta-feira. No dia 5, no dia 4, ela foi para o hospital e já estava começando dilatação, bebê posicionado e rapidinho, trabalho de parto, mesmo sendo um trabalho de parto que teve que ter um pouquinho de indução por conta da idade e tudo. Ela conseguiu parto natural, sem distócia nenhuma, sem laceração, sem episiotomia, sem nada. E está super bem. Fui fazer visita de puerpério nela, tem que ver que coisa maravilhosa. Está andando para todo lado, um pós-operatório ótimo. Nem parece que acabou de ganhar neném. Então, assim, a gente vê, assim, é um dos relatos, mas acontece vários, né? Então, pode ter sido a auriculoterapia? Pode não ter sido. Pode ser que ele ia nascer dessa forma mesmo. Mas a gente sabe que ela teve um pouco mais de segurança e ela também não estava esperando entrar em trabalho de parto, porque ela já tinha colocado na cabeça dela que o neném pélvico ia nascer de cesárea. E ele virou. Já estava no limite do limite, Super saudável, bebezinho ótimo, assim, mamando, não teve dificuldade na pojadura, porque quando a gente tem parto natural, a gente tem, né? O leite desce com mais facilidade, está amamentando com uma beleza, está super bem, graças a Deus. Delícia, né? Graças a Deus. Ouvir um relato desse, a gente fica super feliz com um desfecho tão positivo. Isso é verdade. E Gostei. tudo SUS, né? E tudo SUS. Eu falo que eu sou amante do Pré-natal SUS. de baixo risco na unidade de saúde, sem obstetra, só com médico clínico, enfermeiro. Fazendo visita domiciliar, né, no puerpério, para a gente ver se essa gestante está se sentindo bem depois do parto, se tem rede de apoio, né? Tudo. Então, assim. Como é que tá a sucção, ganho de peso, amamentação, vendo se a criança tem algum freno, que a gente conversou, né, com a odontopediatra há umas semanas atrás. Então, assim, é trabalhar em rede, é o que a gente acredita, né? A gente está sempre falando aqui a importância de trabalhar multiprofissional, de entender que todos nós somos importantes. Quando a gente trabalha em equipe, o resultado é muito mais positivo. A Dávia sabe, né, do que eu estou falando. A Larissa, a gente sempre comenta sobre isso. Quando a gente fala, né, a gestante fala, o que é mais importante, enfermeiro, obstetra? Eu dou as duas. Cada um tem seu papel, cada um tem sua função. Se você pode ter uma equipe completa, isso aí é um presente. Porque todos somos importantes. E cada um cada um, né, potencializando, né, o seu trabalho para ter um desfecho. O que é que a gente espera? Mãe e bebê bem, que é o que é mais importante. Todo mundo deseja. Todo mundo deseja. Então, a gente está aqui sempre nesse canal para a gente dar informação de qualidade. A gente sabe que as violências obstétricas ela existe ainda, né, no Brasil. Não tem melhorado muito, né, Larissa? Aqui em Manhuaçu, a gente está com um salto gigantesco. E a gente sabe o tanto que a gente lutou para ter os frutos que a gente tem hoje. A gente é muito grata por essa oportunidade de mostrar a importância do trabalho da doula, mas de todos nós como profissional. E esse ganho, a gente já falou que não é só nosso, é de uma família toda, é de uma equipe toda profissional, porque a gente, estando lá dentro, junto, sem ter que escolher, é só para somar. Isso é de grande valia. Vai impactar em toda uma família, em toda uma sociedade, né? Com certeza. Não é verdade? Isso aí é surreal pra gente. Até hoje a gente comemora esse marco que é sobre a nossa entrada no Hospital César Leite. Todo dia. São pequenas conquistas que a gente tem que comemorar o tempo todo, né? O tempo todo. Você até compartilhou esse caso. Tem mais algum que você quer compartilhar que, assim,
um impacto bem notável que você teve? Não precisa ser só uma gestante, assim. A gente... Ou são tantos que, graças a Deus. Na verdade, assim, é difícil de escolher, mas a questão, assim, que eu vejo depende muito, na verdade, é da empatia, sabe? A gente precisa receber o outro com a dor do outro e entender a dor do outro. E aí, assim, a gente vê que tem muitos entraves nesse caminho. Às vezes, a gente não tem o tempo que precisa para essa conversa, às vezes, né? Que a gente é multitarefa, está fazendo uma coisa, está fazendo outra, tem uma coisa para fazer, tem vários pacientes esperando e tal. Então, assim, às vezes até fica um pouco prejudicado esse tempo de sentar e de explicar. Por isso é tão importante esse podcast, por exemplo. Quem que ia poder parar para eu falar sobre isso em outro momento, lá no meio de uma consulta de 20, 30 minutos, às vezes a gente não consegue aprofundar, né? Então, assim, a gente consegue pegar a informação. Eu falo que a informação, depois que a gente... É a única coisa que a gente divide e soma, né? Quanto mais a gente divide com todo mundo... E ninguém pode tirar mais de você, aquilo né? cresce, mais aquilo se multiplica. E fofoca boa é bom para a gente espalhar mesmo. Igual eu falo, tudo que você escuta que é bom é para espalhar. Mas, assim... a gente vê muita melhora em questão do emocional mesmo. Hoje a ansiedade e a depressão são os maiores vilões. E aí, em todas as fases da vida. Né? A gente tem criança deprimida hoje em dia. A gente tem criança que está dando crise de ansiedade de precisar fazer eletrocardiograma, que a gente está achando que o menino está infartando e o menino está ansioso. Então, assim, conseguir enxergar o outro. E, para isso, a gente precisa estar bem também. Que é uma outra coisa que eu sempre falo, soldado ferido não ganha guerra. Eu sou profissional da saúde, então eu tenho que cuidar de todo mundo. Se cuida primeiro, porque se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar do outro bem cuidado. Porque se eu não consigo olhar a dor do outro, porque eu não estou vendo a minha, eu não consigo tratar ele bem, né? Então, assim, tem relatos, já teve casos no consultório, lá no posto de saúde mesmo, de pessoas que tinham saído de uma tentativa de autoextermínio e depois conversando, porque como ele vai semanalmente, a gente conversa semanalmente. Então, a gente vai chegando e descobrindo que, às vezes, a raiva era tanta que pensava que não tinha outra alternativa. Quando você consegue sair daquela crise de raiva, de dor, de sofrimento, a gente consegue enxergar as coisas de uma outra forma. E essa clareza de pensamento também tem ponto de auriculoterapia para isso, entendeu? A gente consegue diminuir aquela quantidade de adrenalina, que é o hormônio da fuga. Se eu tenho adrenalina alta demais, eu acho que tudo é muito, porque tudo está muito doído. O cérebro da gente, ele é química pura, né? Ele não sabe se eu estou lembrando, se eu estou sentindo de novo aquilo. Então, quando eu fico o tempo todo remoendo alguma coisa, aquilo gera mais sofrimento, gera mais hormônio de ansiedade, diminui minha serotonina. Então, eu preciso tentar tirar a pessoa dessa crise. E a gente vê muito relato. Em gestante que não estava aceitando a gestação porque foi, né, uma surpresa, às vezes. E aí, de repente, começa a receber a notícia de uma forma melhor e depois tem um acompanhamento mais tranquilo. De pessoas realmente que já chegaram no limite da dor, do sofrimento, da ansiedade e agora estão um pouco mais controlados. A gente não fala que salva ninguém, mas o tratamento na rede, se a gente consegue fazer com que essa rede funcione, né, que todos os seus atores... Hoje a gente tem... pelo menos a Secretaria de Saúde de Manhuaçu, a gente sabe que tem oficina de meditação e yoga dentro da unidade de saúde. Nossa, que Lá no meu posto começou semana, tem 2, 3 semanas. Os principais que eu falei, primeiro vai ser os funcionários. Primeiro, vamos tratar da gente para a gente entender como é que está funcionando, como é que funciona para eu convidar o paciente, eu tenho que saber o que eu estou falando, né? Isso. Então, tipo assim, todo mundo falou assim, gente, que maravilha, eu não sabia que com 1 hora eu conseguia acalmar tanto. Então, assim, tem meditação, tem a auriculoterapia, tem a psicoterapia, tem terapia de grupo com os psicólogos na unidade, tem a rede de saúde mental, que hoje, né, está muito, muito bem redondinha em Manhuaçu. A gente consegue precisar do CAPS-AD, ou do CAPS-2, ou do CAPS infantil. A gente tem toda essa rede funcionando, um ambulatório com bastante psiquiatra que está atendendo
e a gente não está deixando aquele paciente que fica tomando clonazepam a vida inteira sem recurso, porque não adianta. O remédio para ansiedade, eu falo que ele é igual o dipirona para febre. Eu tenho a febre, eu preciso tratar com a febre? Sim, eu preciso tomar um antitérmico, mas eu tenho que tratar a causa dessa febre. Não adianta eu tratar só o sintoma. Que ela vai voltar. E a ansiedade, a gente fala assim, ela é mais sintoma de alguma coisa do que realmente aquilo, né? A taquicardia da ansiedade, eu tomo Rivotril, eu melhoro, mas eu melhorei, o que me causou essa taquicardia? Não. Não, vai voltar. A gente tem que buscar. A raiz. Então, quando a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente, né, se aprofunda no serviço, porque é só saber o caminho. Procura o seu enfermeiro que ele vai saber te falar. Se ele não tem para te oferecer, ele vai te saber te indicar onde que tem, né? Porque a gente trabalha todo mundo numa rede. E isso acaba, assim, tanto no pré-natal, que a gente sempre encaminha tudo que a gente não dá conta, mas vai e volta, né? Continua você sendo vai pra nossa. lá, mas você continua aqui. Continua sendo nossa. A gente não foge, não. Mas, assim, tanto no pré-natal quanto nas outras fases da vida. E o puerpério, que principalmente é muito dolorido. A gente sabe que o puerpério não é tão fácil assim. Quanto mais informação, melhor. Mas a gente sabe que ele é muito difícil, hormonalmente falando, né? Então, assim, a gente consegue melhoras, assim, consideráveis. Quando a gente consegue aliar todas as terapias complementares. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, no SUS, no Brasil, a gente tem 29 terapias diferentes. Meu Deus. São 29 terapias implementadas, inclusive o reiki, que na terapia, né, no catálogo do SUS, chama como imposição de mãos. E quantas vezes a gente fez isso quando a gente era criança, que levou numa benzedeira ou alguém para fazer uma oração e estava lá trocando energia e a gente nem sabia o nome. E hoje em dia implementado pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é muito legal a gente ver que igual a Daiane falou, esses saberes antigos viraram ciência. E que a gente hoje consegue lançar a mão deles dentro do sistema, né? Com certeza. Nossa, que arrasou. Gente, adorei esse programa de hoje. Tá incrível. Tá incrível. Gente, ó, manda pra alguém que precisa ouvir tudo isso aqui. Porque, gente, é muito conteúdo. Eu tô apaixonada. Né? Muito. Nossa. Eu tô aqui processando ainda, tá? Por isso que eu tô meio aéreo. Porque é muita coisa, gente. Eu não sabia, não. Que conselho você daria para as gestantes que estão interessadas em começar essas terapias? Começa. Tá com dúvida? Procura informação. Tem oportunidade, já marca um atendimento. Procura saber, né? Se tiver oportunidade de fazer na rede privada, faz. Porque, por exemplo, tem vários profissionais de Manhuaçu que atendem a auriculoterapia hoje, né? Lá no nosso espaço, por exemplo, a gente tem tanto atendimento no consultório quanto atendimento domiciliar, que às vezes a pessoa tem dificuldade de sair de casa ou a agenda é muito corrida, às vezes, né, a gente consegue fazer. A Juliana, além, né, dos atendimentos de aromaterapia, dos atendimentos de massagem e tal, ainda faz também, ela também é formada auriculoterapeuta, então, assim, se a gente consegue, monta um protocolo, se eu no meu horário, porque é apertadinho, porque tem da aula, que tem que ir para o posto, mas se o meu horário não der, ela consegue dar conta dar continuidade no tratamento, né? Então, assim, a gente consegue tirar dúvida também, né? Manda mensagem lá no Instagram, manda um WhatsApp, a gente, se tiver dúvida, a gente tira a dúvida e vê. Às vezes é só dar aquele primeiro passinho, porque a gente fica muito com medo do desconhecido, né? Mas experimenta. Se você não gostar, pelo menos você sabe que não gosta de alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho assim, a gente não pode fazer o que não é seguro, mas se não tem nada que, né, não tem nada que impede, não tem contraindicação, por que não experimentar? Às vezes é uma coisa que eu fico na dúvida, mas quando eu experimento, eu sinto tanta melhora que vai ser uma coisa que pode virar realidade no meu tratamento, na minha vida, né? Isso é verdade. Dá o primeiro passo, né? Se abra a novas experiências. Gente, que interessante, tá? Eu vou fazer uma pergunta para fechar aqui com a Dávia. Nem tá no nosso roteiro, não. Ela vai olhar para mim assim, né? Mas eu sei que ela vai saber responder, porque eu conheço, né? Conheço aqui. O que a Dávia diria
a Dávia hoje, que tem essa formação, que trabalha com essas terapias complementares, diria para a Dávia lá de tantos anos atrás? Qual que é essa retrospectiva que você faz hoje da sua vida? A Dávia que começou na E- carreira ou a A Dávia? Dávia que começou, eu não tinha ideia da Dávia que ia virar aqui, não. Que eu achei que eu ia virar enfermeira de UTI. Nunca imaginei que o bichinho do SUS me ia me picar. E, gente, é difícil sair dele quando pica. Nossa, acabou, né? Acabou. A gente, assim, eu sempre fui muito patriota, daquela que canta o hino nacional com a mão no peito na hora do jogo, sabe? Mas quando eu conheci de verdade, na faculdade não, porque na faculdade eu tinha um rancinho de SUS. Porque a gente via de uma forma que não estava lá dentro, a gente não estava lá dentro convivendo, né? Então, assim, se eu pudesse dizer, naquela época eu ia falar, aproveita mais as aulas que você tem de extensão primária, de saúde pública, que você vai precisar delas. Mas quando eu vejo que tem um divisor de águas antes e depois da pandemia. Amadureceu Assim, bastante. Eu acho até que na questão do meu cuidado com a minha saúde. Antes eu meio que fazia vista grossa e tá por isso mesmo, tá? Hoje assim, eu consigo perceber quando eu não estou bem e eu consigo perceber por que que eu não estou bem, tentar tratar aquela causa do porquê. Antes era uma assim, e além de tudo assim, eu tenho uma ansiedade que não me deixa parada naquele lugar. Então, assim, quando está muito confortável, eu fico procurando que deu defeito para eu poder tentar arrumar. Sabe que a mania de querer consertar tudo? Uhum. E eu fazia isso com tudo, com todos, menos comigo. Então, antes da pandemia, eu era uma enfermeira. Depois da pandemia, hoje eu sou outra. Não só por conta de ter estudado durante a pandemia, né? Que foi naquele caos da pandemia que eu resolvi fazer psicanálise. E eu não atendo clínica, né, clínica psicanalítica, mas faz toda a diferença no meu trabalho como enfermeira, como auriculoterapeuta, ter o conhecimento da mente, né? Ter o conhecimento das causas que podem, né, gerar traumas de infância, essas coisas que na psicanálise a gente estuda muito, né? O psicodesenvolvimento e tal, mas é de ter essa visão de que não é só não estar doente que é saúde. Porque às vezes você não está doente, mas você não tem saúde. Você não tem saúde emocional, você não tem saúde espiritual, que é uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. A gente não consegue separar. Não. Então, assim, independente do tipo de religião, independente do tipo de crença, você precisa ter as três coisas andando juntas ali. Então, quando você consegue, pelo menos, perceber a necessidade disso e começar a buscar melhoras nisso, eu acho que foi isso que mudou, sabe? Mudou porque eu vi que a vida da gente é um sopro mesmo. E como a gente ficou com medo de morrer, né, Dai? Nossa. Nossa! Era um medo. Porque era um medo o tempo desconhecido, todo. a gente não E sabia aí, nada e aí daquela um medo que foi situação. gerando revolta, que foi gerando, às vezes, raiva, que foi gerando estresse, que foi gerando, Cansaço. né, um burnout por aí. E aí, se você não se trata, se você não se conhece, você não consegue se tratar. E, às vezes, nem sempre é só um ansiolítico Não. que resolve. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que eu vejo é, olhe para você primeiro, cuida de você e olhe para dentro. Não é só sintoma, tem causa por trás deles. Então, assim, eu mudei, eu acho que a minha abordagem com meus pacientes com isso. Antes eu tratava você, você era diabética, eu tratava a sua diabetes. Não, hoje eu trato você. A gente não trata mais a doença, trata o indivíduo. Paciente como um todo. Ele é um tratamento holístico. Então, quando você consegue ver a pessoa como um indivíduo único, inteiro, com todas essas né, possibilidades, você consegue fazer um tratamento melhor. E aí, como finalidade, você torna um profissional melhor, você consegue tratar seu paciente melhor, ele melhora, né? E aí acaba que fica bom para todo mundo. Mas precisou de uma pandemia para isso. É verdade.
Que bom, né? A gente está sempre aprendendo, amadurecendo, crescendo com os nossos erros. Eu sempre falo isso também, gente doente não cuida de gente doente. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar mais pra gente. Isso é em todos os setores da nossa vida. Porque se a gente está bem, o nosso bebezinho vai estar bem, a nossa gestação vai estar bem. Então, a gente não é só tratar o físico, né, aqueles problemas de tomar sua medicação, é um conjunto, né? É uma tríade, como diz a Dávia. E que papo bom, né? Adorei. Adorei o programa de hoje. Dá uma paz, uma tranquilidade. Demais, nossa. Aí eu trouxe um mimozinho para vocês. Gente, olha, a gente que nem que dá mimo pra ela, a gente que ganha. Ai, gente. Que lindo. Aqui, Juliana e Davi arrasa, tá? Juliana tá aqui atrás, gente, mas eu falei com ela. Ela tá se preparando. Que ela vai se preparar, tá? Pra estar aqui nessa mesa, porque ela tem muita coisa pra contar pra gente. Que essas partes de massagem, shiatsu, reiki, aromaterapia, ela faz tudo lá. Já fui paciente dela, gente, o trabalho é incrível, o espaço tá incrível, as meninas têm o maior cuidado, o maior carinho. Olha isso. Olha que coisa linda. Eu virei linda. o meu aqui, não sei nem que. Olha, a gente ganha mimo, a gente dá um mimo pra agradecer. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado do programa, porque eu amei. Eu também, aprendi muito. Aprendi muito, apesar de já conhecer um pouquinho do trabalho da Davi, aprendi mais ainda. Estamos aqui com várias mimos que ela trouxe para sortear para vocês. Eu e a Larissa vamos resolver hoje no final do programa como que a gente vai fazer, mas fica ligadinho lá na página, porque a gente vai divulgar direitinho para a gente poder sortear aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o trabalho e com certeza poder até seguir alguma terapia, poder melhorar alguma coisa que incomoda em vocês. As meninas estão lá de portas abertas, recebem a gente com muito carinho, com muita empatia, com muita humanização, que é o importante hoje. E é isso, né? É, isso mesmo. Obrigada, Dávia, por ter aceitado o nosso convite, ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, gente. E, assim, obrigado por vocês fazerem esse serviço tão importante para, né, para todo mundo, principalmente para as nossas gestantes e as nossas tentantes também, né, que ficam lá naquela ansiedade. Isso tem tratamento e tem jeito, tem calma. Quanto mais ansioso, mais difícil fica, né? Então, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada, meninas, pela oportunidade. E desculpa. Que isso? Atenção. Gente, ficou nervosa à toa. Olha isso, não gaguejou, deu conta de tudo e ficou naquele desespero. Ficou naquele desespero mandando mensagem falando que não ia dar conta. Que nem ia dar conta, gente? Olha isso. A Juliana que vai se preparar. A outra também que fica falando que não dá conta. Mas deixa ela que ano que vem nós vamos marcar com ela aqui na nossa agenda. Gente, muito obrigada. Obrigada, Larissa, novamente, pela parceria de sempre. Obrigada, Dávia. Tchau, gente. Obrigada, Gabriel, por mais um dia. Gabriel tá aqui, mais um dia gravando com a gente. E obrigada a você de casa, que tirou um tempinho para assistir, para estar conosco nesse momento, nessa noite. Esse foi mais um episódio do Doula Cash aqui no República TV. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.